preparados, gente, para a aula de hoje? Tenho certeza que hoje Deus vai falar muito no nosso coração. Hoje é um assunto muito, muito importante. Olá. Boa noite, gente. Vamos iniciar então. Sejam todos bem-vindos. Com muita alegria mesmo, né? Que eu estou aqui junto com vocês para aprender, né? Estou junto com vocês para aprender. Vamos compartilhar então hoje mais um capítulo, né? Desse livro que está sendo um norte para minha vida. Estou aprendendo bastante, né? Uma Vida com Propósito, do autor Rick, né? E esse livro tem me ensinado muito, tem trazido muitas coisas claras assim para mim, né? E hoje, o tema da nossa aula, né, vai ser a aula 12, Desenvolvendo Amizade com Deus. Hoje nós vamos falar sobre a amizade, gente. Vamos falar de uma amizade maravilhosa que nós temos. Vamos falar do nosso melhor amigo, nosso Pai Eterno. Vamos falar sobre ele hoje. E vamos aprender hoje juntos, né, como desenvolver essa amizade com o Senhor, né? Que o desejo de Deus, que nós sejamos amigos dele, amigos íntimos, né? Mas, para a gente chegar nessa intimidade, a gente tem que buscar essa intimidade, né? A buscar ser íntimo dele. Então, eu começo fazendo uma pergunta para vocês aqui, né? Assim como Deus também fez para mim. Você já descobriu qual é o seu propósito de vida? Né? Você já encontrou a resposta para essa pergunta? Porque eu acho que é uma pergunta que todos nós fazemos, né? Por que eu nasci? Para que eu vim que eu estou nesse mundo? Qual que é a razão da minha existência? Eu acho que em algum momento da vida a gente parou para pensar, né? E se fez essas perguntas, né? Para que eu estou aqui? Qual que é o sentido da minha vida? E eu acho que o propósito é isso. O propósito é você ter sentido na sua vida. É saber que a gente não está nesse mundo só por estar. É saber que a gente não é só mais um. Que a gente não nasceu porque nossos pais quiseram que a gente nascesse ou não. Mas a gente está aqui porque Deus nos quis que a gente nascesse. E Ele nos deu junto. Quando a gente nasceu, já nasceu com um propósito, né? E o desejo dele é que a gente não passe essa vida simplesmente por passar, mas que a gente viva o propósito dele. Esse é o desejo do nosso Pai. Que a gente viva o propósito, nosso propósito nessa terra, que a gente não passe aqui só por passar, né? Então, essa aula de hoje é muito importante. É importante por quê? Porque para viver nosso propósito, né? A gente precisa ser amigo do Senhor. A gente precisa saber quem vai estar conosco nessa caminhada. Porque sozinhos nós não vamos estar. Mas, para ter essa amizade, o que a gente faz para conquistar, para ter uma amizade? Falando assim da nossa amizade, assim, que a gente tem, né? Como que foi que a gente fez nossos amigos? Né? Como que foi que a gente faz amigos? É com o tempo, é desenvolvendo amizade. A palavra de Deus diz que é a gente carregando saco de sal juntos, né? É comendo sal, é passando muitas coisas juntos, né? E a coisa mais importante que eu acho, assim, que Deus não criou a gente para ser sozinho. Nada a gente pode fazer sozinho. Deus nos criou para viver em amizade com Ele e Ele colocou as amizades certas no nosso caminho. Né? Como está escrito na palavra, que amigos mais chegados que irmãos, né? Deus não nos deixa só. Então, Ele quer essa amizade, mas primeiro a gente tem que ter essa amizade com o Senhor, né? E é isso que Ele deseja. E sobre esse livro de hoje, então, do capítulo, né, que a gente está estudando hoje, existem alguns passos que a gente tem que dar, porque a amizade que a gente tem que ter com Deus, ela não para, sabe? Ela vai crescendo, é crescente, né? Cada dia, conforme você vai ficando mais íntimo do Senhor, conforme a sua busca e a sua dependência dele, essa amizade ela vai crescendo. Ela vai crescendo e ela vai ficando ao nível de a gente ser tão sensível à voz de Deus, da gente não errar tanto, da gente ser mais assim, sabe, assertivo na nossa vida, da gente ir ser direcionado para o nosso propósito, né? Que não é fácil. A gente fala de propósito, parece uma coisa tão assim, mas viver o propósito de Deus, gente, é um grande desafio, né? Ainda mais nos tempos que nós estamos hoje, né? E sem Ele nós não conseguimos. Sem Ele estar conosco, a gente não consegue, né? Ele é tudo para nós, Ele é o início de tudo. Ele é o fim de tudo. Amém, gente? E lendo aqui o livro,
o autor, né, ele começa assim, um versículo bíblico muito bonito. Deus oferece a sua amizade ao justo. Deus, ele oferece a amizade dele pra gente. Você já imaginou que privilégio que nós temos de ter um amigo como esse? Nós somos ali amiguinhos do Senhor, né? Nós vivemos assim, não há nada que nos separe dele. Todos nós, temos livre acesso a essa amizade. A partir do momento que a gente crê em Deus, crê no seu Filho, a gente tem livre acesso a essa amizade, né? A gente pode falar com Jesus tete a tete, sabe? Isso que é incrível, né? De saber que a gente não está sozinho nesse mundo, que Jesus está conosco, que Deus está conosco. E existe aqui alguns passos para a gente desenvolver essa amizade. Então, o primeiro passo aqui, que o autor colocou, eu devo optar por ser sincero com Deus. Nenhuma amizade começa assim, né? Aqui o que Deus está querendo dizer, gente, que Deus quer transparência, né? Primeiro ponto para a gente chegar ao Senhor é a gente ser transparente. É a gente ser nós mesmos, é a gente não ter que vestir máscara, não ter que, sabe, fingir nada, sem fingimento, sabe? Se eu tô mal, eu chego nele e falo, Senhor, hoje eu tô mal. Se eu tô com raiva, Senhor, hoje eu tô com raiva, sabe? Essa sinceridade que ele espera de nós, essa transparência. E não tem coisa melhor, né, na vida, da gente poder ser quem a gente é, poder ser transparente, falar o que a gente sente, falar o que a gente pensa, sem medo de ser julgado, sem medo de ser apontado. É assim que Deus nos vê. Então, para chegar nele, a gente tem que chegar com esse coração. Um coração assim, sabe, transparente, né? E aqui na palavra, na Bíblia, tem várias pessoas, os amigos do Senhor, né, que chegou em Deus do jeito que estava, foram transparentes com o Senhor. Não esconderam nada, né? Falaram o que estava sentindo. E eu anotei aqui que eu achei algo legal. O que é mais legal em ter um amigo de verdade, como Deus, é saber que você pode ser de verdade, né? Eu achei isso incrível, né? Quando você é de verdade, seu amigo também vai ser de verdade com você, né? Então você ser inteiro, sabe? Você não ter que se entregar em pedaços, mas você falar tudo, ser inteiro com o Senhor. Essa que é a maravilha de ser amigo de Deus, né? Então que a gente possa chegar no Senhor dessa maneira, sabe? Com o coração transparente, mesmo porque Ele já conhece tudo a nosso respeito. Não tem nada que a gente possa esconder dele, não é verdade? Mas ele deseja que a gente chegue nele e fale, seja sincero. Então, aqui no livro, ele deu exemplo de vários homens e mulheres, né, que foram sinceros, até demais com Deus, né? Mas ele não julgou ninguém, ele não condenou, que ele até ama que a gente é sincero, sabe? Ele conhece o nosso coração. Ele sabe quando a gente está falando a verdade, quando a gente está falando mentira. Mas ele espera que a gente seja verdadeiro. E eu escolhi para falar de uma pessoa só, né? Dentro desse tema aqui, eu escolhi falar de Moisés. Está lá em Êxodo 33:15. Foi uma conversa que Moisés teve com Deus, né? Foi na travessia, né? Quando ele tirou o povo do Egito, que estava levando o povo para a terra prometida. Em determinado tempo ali, o povo reclamando. E quem sabe a história aqui, né? Já sabe tudo que aconteceu nesse processo, né? Dessa travessia. Só que teve um tempo que que Deus não estava muito querendo, assim, ir com o povo, por causa de tudo que o povo estava fazendo. E Moisés, ele fez uma intercessão pelo povo. E ele chegou em Deus e falou, Pai, se o Senhor... E Deus não queria mais. Vocês podem ler lá, está em Êxodo 33:15. E ele falou para Deus assim, Senhor, se o Senhor não for conosco, se o Senhor não for diante de nós, nós não iremos, eu não vou. Eu não vou prosseguir se o Senhor não for comigo, se o Senhor não for com o seu povo. Aí Deus responde para ele, não, Moisés, eu vou com você. Então, a gente olhando essa história, parece que foi ousadia, né? Que foi uma coisa feia que Moisés chegou em Deus, né? Tipo assim, olha, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Né? Mas ele era tão íntimo de Deus que ele podia chegar em Deus e falar a verdade. Ele podia falar. E aqui também fala da dependência total que ele tinha de Deus. Se não fosse Deus, não ia fazer nada, ele não ia sair de onde ele estava. E Deus respondeu, Moisés. E assim eu vejo que é conosco, sabe? Se Deus não for com a gente, se Deus não for na frente dos nossos planos, das nossas escolhas, se Ele não for, nós não saímos do lugar, né? Porque Ele é a certeza que nós temos que vai ficar tudo bem se Ele estiver com a gente, né? Essa é a certeza que nós temos. Amém? Vocês estão me ouvindo aí, gente? Olha, se vocês quiserem comentar, né? Vocês podem comentar, gente. E Moisés, eu acho linda a história de Moisés, para quem já leu a Bíblia. Ele era um homem muito íntimo de Deus.
E ele queria muito ver a glória de Deus. Ele sempre falava com Deus, né? E Deus falava com ele, né? Quando ele subia ao monte. E ele sempre pediu ao Senhor que ele queria ver a glória de Deus. Só que Deus nunca se mostrou a glória dele para ninguém, porque ninguém ia sobreviver se visse a glória de Deus. Mas só que teve um tempo lá na história que Deus resolveu mostrar um pouquinho só para ele. E Deus escondeu Moisés numa fenda. Sabe? Deus falou, quando a minha glória passar, para você não morrer. Mas ele ficou tão cheio da glória de Deus, que Deus só passou assim, né? Por perto ali dele, que quando o povo estava ali embaixo, que Moisés desceu, ele brilhava. De tanto que era a glória de Deus na vida dele. Então ele era tão amigo de Deus, tão querido por Deus, que Deus permitiu que ele sentisse um pouco da glória de Deus. Né? Isso é incrível, gente. Então que nós possamos ser que nem Moisés. Sabe? Chegar em Deus, depender de Deus. Interceder e falar, Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou adiante. Eu não vou conseguir cumprir meu propósito nessa terra se o Senhor não for comigo. Amém, irmãos? Então, eu espero que vocês estejam me entendendo, gente. É tanta coisa aqui, a gente fica até meio, né? Tanta coisa para falar. O segundo ponto, assim, né, que eu achei interessante, que a verdadeira amizade, né, só para focar mesmo, né, no primeiro ponto, a verdadeira amizade, ela é edificada sobre a transparência. Né? Sobre a transparência. Então, esse é o primeiro ponto. A gente ser transparente com o Senhor, ser verdadeiro. E não só com o Senhor, mas com nossos amigos também aqui, né? Neste mundo que Deus colocou na nossa vida, né? Que a gente possa ser assim. E o segundo ponto que ele colocou, que eu achei interessante aqui, que a gente deva optar por obedecer a Deus pela fé. Sabe? O que Deus quer de nós? Uma obediência, né? Que a gente obedeça a Ele, não por medo, não porque somos obrigados, né? Não por obrigação, não por medo de ir para o inferno, né? Que muita gente só faz as coisas com medo de ir para o inferno. Mas não é assim. A obediência que Deus espera de nós é porque nós o amamos. Porque nós o amamos. Né? Não é por medo, mas com liberdade. Eu obedeço ao meu Deus porque eu amo e eu creio nele. Creio porque ele cuida de mim e eu confio na sua palavra. E por isso que eu obedeço, porque eu sei que ele tem o melhor para a minha vida. Então, quando ele me direcionar, quando ele me falar para fazer algo na sua palavra, eu vou fazer, porque eu amo. E Jesus foi nosso exemplo de obediência, porque ele obedeceu ao Pai até a morte, morte de cruz. Ele foi obediente, porque ele amava o Pai. É por amor, não é por medo, nem por imposição, mas é por amor. E obediência, gente, envolve entrega, envolve renúncia, envolve um monte de coisa. Né? A verdadeira obediência, ela parte do amor, né? Do amor. E é tão bom, não é? Quando nossos filhos obedecem, porque nos amam, não é porque a gente está obrigando eles a fazer algo, mas é por amor, né? E Deus também deseja de nós que nós obedecemos Ele por amor. E obediência também envolve, gente, ação. Não adianta eu falar que eu obedeço a Deus, mas na hora de agir, na hora de fazer o que Ele está pedindo, eu não faço. Né? Na hora de fazer o que eu tenho que fazer, eu não faço. Na hora que eu tenho que fazer o que está na palavra, eu não faço. Então, obediência envolve ação. Obedecer a Deus nos tirar da nossa passividade, né? Envolve ação. Envolve a gente agir, né? E seguir o que Ele está nos orientando. Lá em João 15, de 14 a 16, Jesus respondeu assim: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Então, é fazer aquilo que Jesus fez, gente. É fazer aquilo que Jesus diz na sua palavra. Isso é obediência. Isso é amor. É assim que eu provo que amo Jesus. Fazendo e obedecendo o que Ele me fala, o que Ele me manda. E também, lá em João 15, de 9 a 17, está escrito assim: como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneço no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai. E ao seu amor eu permaneço. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Então, gente, obedecer traz alegria no nosso coração. E alegra o coração do Senhor. Né? Você quer alegrar Deus? Seja obediente. Né? Obedeça a sua palavra. Faz aquilo que Ele nos pediu na sua palavra para fazer. Amém? Esse é um dos pontos principais, gente, para provar o nosso amor para Deus, a nossa amizade. E é assim que as pessoas nos conhecem, sabia?
Eu não sei se vocês já tiveram aquela experiência de você estar em algum lugar, no seu trabalho ou na escola, que as pessoas te olham, vê a tua atitude e falam assim, nossa, você é crente? Vocês já tiveram essa experiência? De as pessoas perguntar para vocês, você é crente? Né? Por quê? Porque se eu obedeço, eu vou fazer o que meu pai faz, o que meu Jesus faz. Então eu vou ser diferente, eu vou fazer a diferença. Então as pessoas vão saber que eu sou filha de Deus e que sou amiga de Deus, porque eu ando com ele, né? Porque amigo não anda junto. Então se eu sou amigo de Cristo, se eu sou amigo de Deus, eu vou ser influenciada por ele. Então eu vou fazer o que ele faz. Entendeu? Então é assim que eu provo que eu sou amiga de Deus, sendo igual a ele, fazendo o que ele faz. Não é verdade? Meus amigos que nos influenciam. Então vamos ser influenciados por Jesus, gente. Nosso melhor amigo, o perfeito amigo é Jesus, né? Que olha nos nossos trabalhos, quando a gente for nas escolas, quando a gente for estar com as pessoas falam assim, olha, esse aí é amigo de Jesus, hein? Ele anda com Cristo, olha as atitudes, né? Nossa, em tudo, nós mostramos quem nós somos, né? Amém? Vocês estão aí comigo, gente? Vamos aprender mais um pouquinho. E o terceiro passo para a gente desenvolver, gente, porque a amizade com Deus, ela vai crescendo. Quanto mais íntimo eu for, mais eu vou conhecer o coração de Deus. Jesus, e você vai conhecer o Pai. Amém? E o terceiro ponto, eu devo valorizar o que Deus valoriza. Você já parou para pensar nisso? Ô, gente, vocês me dão licença só um pouquinho, vou tomar um chá aqui que a minha garganta tá seca. Obrigado, gente. Desculpa aí, viu? Mas o terceiro passo para a gente se aprofundar nessa amizade com o Senhor é a gente valorizar o que Deus valoriza. Assim como Deus valoriza tudo que é importante para nós, gente. Desde aquelas coisas mais simples que você acha que, olha, ninguém liga, é pequeno demais. Deus dá importância. Como a palavra de Deus diz, que nem um fio do nosso cabelo cai sem que Ele saiba. É esse nível de importância que Deus dá para a nossa vida. Então, mas muitas vezes a gente pensa que só no que é importante para nós mesmos. Mas você já parou para pensar no que é importante para Deus? Sim, gente, você já parou para pensar nisso? O que importa para Deus? Que Deus que criou todas as coisas, que Ele criou todas as emoções, sentimentos e colocou dentro de nós. Você acha que Ele não é um sentimento também? Que Ele também não sente as coisas? Você já parou para pensar o que Deus sente? Você já parou para pensar o que é importante para Deus? Então, nós, como melhor amigo de Deus, a gente tem que pensar no que é importante para Ele também. Porque a amizade, gente, não pode ser uma amizade de uma mão única. Só eu recebo, só para mim. Mas eu tenho que fazer o que o outro também, não é verdade? Porque não pode ser uma amizade de interesse, né? Que muitas vezes tem pessoas que têm amizade de interesse, só procura o outro quando precisa, né? Só para satisfazer ou me ajudar a mim mesmo. Mas quando o outro precisa, a pessoa não tem essa disposição, não é verdade? Então isso não é uma amizade de verdade. A amizade verdadeira é uma amizade de duas mãos, né? Eu dou e eu também recebo, mas eu também dou. Então também tem que me importar com aquilo que é importante para o Senhor. E aqui no livro está escrito: o que mais é importante para Deus é a redenção do seu povo. Ele quer que todos os seus filhos perdidos sejam encontrados. Esse é o único motivo pelo qual Jesus veio a este mundo. A coisa mais preciosa ao coração de Deus foi a morte de seu filho. E a segunda coisa mais importante e preciosa para Deus é que seus filhos comuniquem essa boa nova às outras pessoas. Para ser um amigo do Senhor, você deve se interessar por todas as pessoas ao seu redor, pois Deus se importa com elas. Os amigos de Deus falam dele para os seus amigos. Amém? Então, gente, é isso aqui que importa para Deus. Nada mais importa para Deus do que almas, do que pessoas, de que os seus filhos que estão perdidos pelo mundo sejam encontrados e voltem para casa. Que assim, o desejo dele, que assim como eu, como você foi achado por Deus, Deus nos trouxe de volta à mesa, nos tornou filho. Ele quer que nós, como irmãos mais velhos, vamos buscar os outros irmãos. E que a gente leve essa boa nova para todo mundo. Porque o evangelho, gente, é falar do amor de Deus, é falar para que Jesus venha nesse mundo. Para que todas as pessoas à nossa volta sejam achadas do Senhor. Elas venham ouvir que existe vida, que existe uma amizade, que existe um caminho de volta. Que existe um caminho que nos leva para Deus. E esse caminho é Cristo. Então Deus nos salvou primeiro, nos amou primeiro,
né? Pra gente levar outras pessoas ao nosso redor. E a gente não deve se envergonhar de falar que é crente, de falar que ama Deus, que serve o Senhor. Que hoje em dia, né, tem muita gente que se envergonha do amigo. A gente não deve ter vergonha do nosso amigo, sabe? De dizer quem é o nosso amigo. Não esconder quem é o nosso amigo. Aonde a gente for, a gente tem que falar quem é o nosso amigo. Quem é o nosso Deus, quem é o nosso Jesus, a quem nós servimos. Amém? E levar outras pessoas a ser amigos dele. Vamos apresentar nosso melhor amigo para os nossos amigos, para os nossos colegas de trabalho, para onde a gente for. Deus vai nos dar oportunidade para isso. Como está escrito, a gente não nasceu à toa, a gente nasceu com esse propósito de levar a glória de Deus para onde a gente estiver, a gente ser luz. Amém? Vocês estão comigo aí, gente? Então, o terceiro ponto, né, dando um reforço aí, é valorizar o que Deus valoriza. E o que Deus valoriza são pessoas, são almas. Amém? Então, esse é o terceiro ponto. Amém? Agora a gente vai entrar no quarto ponto. O quarto nível de amizade com o Senhor. Devo desejar ser amigo de Deus mais do que qualquer outra coisa. Sabe, gente, no mundo de hoje, o mundo de hoje, ele nos oferece muitos caminhos, sabe? Muitas amizades. E a Bíblia está escrito que a amizade do mundo não é amizade de Deus. É inimiga de Deus. Então, a gente tem que buscar Deus, como está na palavra, né? Em Mateus, em primeiro lugar, assim, de todas as coisas. Buscar Deus em primeiro lugar. Tudo vai ser nos acrescentado, né? Então, eu devo desejar ser amigo de Deus mais que qualquer outra coisa. Às vezes a gente quer ser amigo de um monte de gente, quer ser amigo de tudo, quer buscar um monte de coisa. Mas isso não nos enche. O que nos preenche, o que nos consola, que nos conforta, que é fiel, que nunca vai nos decepcionar, que não vai nos abandonar, é o nosso amigo Jesus. Ele mesmo disse isso na palavra dele. É uma promessa que ele estaria conosco até o fim. Sabe que em determinado tempo da nossa vida, muitas vezes a gente se sente sozinho, né? Mas nós não somos sozinhos. Quem tem Cristo, quem crê em Jesus, gente, vai ter um amigo pro resto da vida. Nunca nós vamos estar sozinhos. Nunca nós vamos estar sozinhos, em momento nenhum. Vai ter momentos que às vezes a gente vai sentir assim, nossa, parece que todo mundo me abandonou. Parece que, principalmente para nós que estamos aqui no Japão, não é? Que a gente dá tanto valor à amizade, porque a gente já não está com as nossas famílias, muitas vezes deixamos nossos amigos lá no Brasil. Então, mais do que nunca, a gente precisa ser amigo de Deus. Porque quando nós somos amigos de Deus, Ele vai nos trazer os amigos dele para perto de nós. Como está na palavra de Deus, né? Que Ele faz o solitário andar em família. Então, quem é amigo de Deus só tem a ganhar. Ele nos dá uma família, Ele nos dá amigos mais chegados do que irmãos. E eu glorifico o Senhor, porque eu e meu marido estamos sozinhos de parente aqui no Japão há muitos anos. Mas eu nunca estive sozinha, porque o Senhor sempre com amigos que eu tenho mais de 20 anos aqui no Japão. Amigos que foram socorro meu nas horas mais difíceis. Foram meus irmãos, gente. É só Deus que pode fazer isso. Só Ele pode nos dar de presente os amigos dele, que são amigos dele também. Então, por isso que a gente tem que buscar amizade com Ele mais do que tudo. Mais do que tudo. Porque a amizade de Deus é perfeita. E a amizade do Senhor é a coisa mais preciosa que nós podemos ter. E com Ele nós podemos andar seguro. Nele a gente pode confiar. Ele não vai nos abandonar. Ele não vai nos decepcionar. Ele não vai nos julgar. Sabe, se você cair, Ele vai te levantar. Ele vai te orientar. E Ele é um amigo que nos deixou um consolador, que é o Espírito Santo. Pra gente não andar sozinho. E é amigo para todas as horas. Você pode conversar com o Senhor a hora que você quiser. É em casa, fazendo seu serviço, é no trabalho, é dirigindo. Aonde você estiver, é um amigo acessível. Um amigo que você pode ligar de madrugada e falar, olha, socorro, eu preciso do Senhor. Me ajuda. É esse nível de amizade que a gente tem com o Senhor. Amém, irmãos? Então, por isso que a gente tem que buscar Ele mais do que tudo. Quando a gente busca Ele em primeiro lugar, Ele vai acrescentar tudo. Ele vai acrescentar tudo que nós precisamos. Sabe? Que é tudo. Até às vezes essa solidão que muita gente sente, principalmente quem está no Japão, Ele veio para nos preencher. Amém? Então, com Deus você nunca estará sozinho. Nunca. Amém, irmãos? Então, esse é o ponto número 4. Devo desejar ser amigo de Deus mais do que qualquer outra coisa. Então, vamos guardar isso no nosso coração. Em primeiro lugar, ser amigo de Deus mais do que tudo.
Amém? E o nível de amizade que Deus quer que nós chegamos com Ele é um nível tão profundo de eu começar a me importar com aquilo que é importante para Ele, sabe? Mais do que é importante para mim. Sabe? Quando a gente chega no nível de maturidade, no nível de crescimento com Deus, com as coisas de Deus, a gente começa a pensar assim, sabe? Que certas coisas não têm mais valor. Sabe? Você começa a se importar mais com o que é importante para Deus. Amém? Então vamos aqui. Mais um ponto que eu queria, assim, falar muito sério, né? Que Deus, ele oferece a amizade dele para nós a qualquer momento. Mas tem coisas que nos atrapalham de ter essa amizade com o Senhor, né? E muitas vezes são coisas da nossa carne, sabe? Que nos impede, porque Deus está lá, Ele não muda. Ele sempre vai estar lá, sempre vai estar à nossa porta. Ele nunca vai estar distante de nós, mas muitas vezes somos nós que nos distanciamos dele. Uma coisa que eu achei muito importante, Deus é nosso amigo. Mas tem coisas em nós que nos atrapalham de ter essa profundidade de amizade com Ele. E a falta de perdão, aqui no livro está escrito isso, né? Que a falta de perdão, a mágoa, ressentimento, essas coisas atrapalham a gente de se aprofundar na amizade com Deus. Porque Deus, Ele é amor, né? E Ele quer que nós nos amemos como Ele nos ama, né? Então, se eu quero ter uma amizade profunda com o Senhor, eu tenho que chegar nele e falar, Senhor, então me ajude a perdoar. Me ajude a limpar o meu coração. Que eu não quero que nada nos impeça de ser amigo. Sabe? Então nós temos que chegar em Deus com esse coração, como está lá no comecinho, né? Que a primeira coisa que a gente tem que ter para ter uma amizade com o Senhor é a verdade, é a transparência. Então se há alguma coisa em nós hoje que nos impede de ter essa amizade, mas não vem esse impedimento, não vem da parte do Senhor, mas é muitas vezes de nós mesmos, sabe? Se tem falta de perdão, se tem algum rancor, se tem alguma raiz de amargura no seu coração, sabe? Às vezes algum pecado que precisa ser às vezes liberto, que você precisa tirar do teu coração. Então, chegue no Senhor e fale isso para Ele. Ele está com os braços abertos para te receber, para me receber, quantas vezes for possíveis. Sabe? Como Ele mesmo disse, ninguém que vier até mim, eu vou me rejeitar. Então, Ele sempre vai estar com os braços abertos para nos receber. Então, fale para Ele, Senhor, eu estou assim. Eu preciso liberar o perdão, mas eu não consigo, eu preciso da sua ajuda. Porque eu quero ter uma amizade profunda com o Senhor e eu quero ser inteiro. Sabe? Aquela amizade que você pode se entregar por inteiro, que nada impeça, que nada venha nos impedir de ter essa amizade. Então, que nessa noite a gente possa chegar no nosso amigo e falar, olha, meu amigo, eu preciso da sua misericórdia, eu preciso da sua graça, eu preciso da sua força, eu preciso liberar o perdão, me perdoe, que às vezes a gente tem que pedir perdão. Limpa o meu coração. Como o salmista, né? O Davi escreveu, Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim um caminho mau, né? Então, que Deus esteja sondando o nosso coração. Que a gente possa ter esse nosso amigo com esse coração. Que nada venha impedir essa amizade. Né? Que a gente tenha uma amizade com Ele. E que a gente priorize o que é prioridade para Ele. E se tem algo em nós que a gente está priorizando que não é o Senhor, sabe? Que não tem a ver com as coisas de Deus. Que a gente possa deixar essas coisas. Sabe? Para seguir Ele. Para se aprofundar nessa amizade. Amém, irmãos? E a gente está quase finalizando, né? Eu gostaria, se vocês tiverem algum comentário a fazer aqui sobre amizade, né? E eu gostaria de perguntar para vocês, o que é mais importante numa amizade para vocês? Vocês podem me responder aqui? O que você mais acha importante na amizade? Quando você pensa no amigo, quando você já tem um amigo, o que você mais acha importante? Quem quiser e puder responder aí, né? Pra gente ir interagindo, pode responder, gente. Olha lá, nossa irmã Regina falando que é transparência. Verdade, Rê. Transparência é tudo, né? A gente poder ser transparente, a pessoa, o nosso amigo também poder ser transparente pra gente, isso é muito importante. Honestidade, a Ju falando, verdade, Ju. A gente tem que ser honesto, né? Tem que ser honesto. Confiança, olha aí o Edson, confiança. Verdade, é a confiança, né? A gente poder confiar no nosso amigo, que a gente vai abrir o nosso coração, né? E ele vai orar com a gente, vai chorar com a gente. Muito bem. Cumplicidade, é verdade, Sakai, cumplicidade. Ser cúmplice. Jesus é nosso cúmplice, né? Só Ele sabe, né? O que as conversas que a gente tem com Ele, né? No particular ali, que ninguém vê.
Só Ele sabe as nossas lágrimas, só Ele sabe a dor que nós temos, que nós carregamos, que às vezes a gente não consegue abrir com ninguém, não é verdade? Então, a cumplicidade, verdade. Ali, crescemos, o pastor Marcos. Ajuda eu aí, pastor Marcos. Crescemos no amor de Deus, é verdade. Crescemos no amor de Deus, é nos amando um ao outro e amando o que Deus ama. Ali o Eduardo, a sinceridade, verdade, Eduardo. É isso mesmo, tá lá no comecinho desse capítulo, né, que a gente estudou. É a transparente, ser sincero. E ser sincero, gente, às vezes, vai ter que falar um não. A gente tem que aprender a dizer um não quando não quer fazer, quando não quer ir, quando não tá afim. Isso que é o bom de você ser íntimo da pessoa, quando você conhece a pessoa, é quando você pode dizer um não. Quando você pode ser sincero, olha, eu não gostei disso, não achei legal isso que você falou, isso que você fez. Hoje eu não entendi o que você quis dizer com isso. Isso, amigos de verdade falam isso, né? Isso. Então isso é sinceridade. É falar o que... Eu poder falar o que eu sinto, o que eu penso, e poder ouvir o que o outro sente e pensa, sem julgamentos, sem apontar o dedo, não é verdade? Se eu tiver que dar uma... Porque amigo de verdade, gente, fala o que a gente não quer ouvir. Não, porque às vezes a gente procura amizade assim. Eu só quero ouvir o que eu quero ouvir, que faz bem pra mim, né? E às vezes Deus, como nosso amigo, ele vai nos orientar na palavra, não só aquilo que a gente quer ouvir, mas aquilo que a gente precisa ouvir. E às vezes ele vai chamar a atenção nossa, vai nos dar uma bronca, vai nos puxar, porque amizade de verdade, ele não fala só o que a gente quer ouvir. Sabe, agora falando pras amigas aqui, né, pras irmãs aqui. Por exemplo, se você tá com uma roupa que não tá tão legal, ou se você, né, amigo de verdade chega no outro, olha, mas essa roupa aí não caiu muito bem em você, não. Então tem que ter essa liberdade de chegar e ser sincero com a pessoa sem que ela se sinta ofendida. Porque ela me ama e ela é minha amiga, então né, eu vou entender o que ela tá falando. Eu não vou levar pro lado da, ela tá me criticando, tá falando mal de mim. Mas um amigo de verdade, gente, ele é sincero, ele fala o que você precisa ouvir. Deus também, na palavra dele, não é só coisinha bonitinha, facinho, não. Às vezes Deus vai falar palavras para nos chamar de volta para o caminho, que ele está vendo que a gente está indo para outro caminho. E às vezes ele vai chamar nossa atenção. E ele vai ser duro. Porque ele mesmo diz, aqueles que eu amo, eu corrijo. E muitas vezes ele vai nos corrigir. Porque ele nos ama. Não é verdade? O Marcos falou ali sobre, né, o que é importante na amizade é o perdão. Verdade, Marcos. Né? Quantas vezes, né, a gente não ofende um ao outro, né? Porque nós somos humanos, gente. Às vezes você pega o irmão lá no dia mal, ele às vezes dá uma resposta meio torta pra você, né? Aí você já vai ficar lá, eu vou sair da igreja porque o irmão não me cumprimentou, não olhou pra mim. Não! Se eu amo o meu amigo, eu vou chegar nele, irmão, hoje você não tá bem, tá tudo bem, tá precisando de alguma coisa. A gente não vai levar por esse lado, né? Eu te perdoo. O perdão é muito importante. Eu acho que o perdão é a coisa mais importante. Porque Deus, ele é o princípio de todo o evangelho, acho que é o perdão. Né? Não tem como a gente viver uma vida com Deus, gente, com falta de perdão, com mágoa, né? Então, é perdoar um ao outro, quantas vezes for necessário. A Bíblia diz 70 vezes 7. Não é perdoar uma vez, então quer dizer que é para sempre. Né? O perdão que mantém a gente com o nosso coração limpo e a gente libera o outro da dívida. Isso é perdão. Né? E mantém nosso coração ligado ao nosso melhor amigo, que é Jesus. Então, o perdão é muito importante. E outra coisa, o que mais, gente? Intimidade, Rafa? Comenta aí, Rafa. O que é mais importante na amizade para você? Intimidade. É verdade. É isso, né, Rafa? Você acha que a intimidade é importante? Ser íntimo? É verdade, gente. A intimidade é tudo. E quanto mais eu for sendo íntimo de Deus, né? Mais eu poder conhecer o que Ele tem a revelar para mim. Deus tem muito para nós. Sabe? Às vezes o que a gente está vivendo hoje é muito pouco. A gente não conhece Deus 100%. Nem nunca vamos conhecer. Mas a gente tem que buscar essa intimidade com Deus, gente. E a intimidade, eu queria assim... Olha lá, a Sakai. É a paciência. É verdade, Sakai. Porque tem vezes que a paciência é tudo, né? Nós temos que ser pacientes. E Jesus nos deu, né? Um dos frutos do Espírito Santo é a paciência. Né? Sermos pacientes uns com os outros. Sabe? Saber entender, né? O dia que o outro não tá bem. Isso é muito importante. O Maicon, Bruno, a comunhão, verdade. Porque Jesus nos ensinou esse princípio na mesa, né, Maicon? Que é a comunhão. Porque se eu não estou em comunhão, como que eu vou, né, viver com a pessoa? É na mesa. Jesus nos ensinou isso na mesa, em comunhão com os irmãos dele, né?
sentado à mesa, porque é na mesa, é na comunhão que a gente chora, que a gente abre o coração, que a gente conta as novidades, que a gente faz plano junto. É na comunhão. É indo um na casa do outro, é comendo junto, é, sabe, estando à mesa. E melhor ainda, nós estamos na mesa com o nosso Pai Eterno, né? Sentarmos juntos e a palavra de Deus diz: quão bom é os irmãos que andam em comunhão. Ali Deus está. Tem um Salmos que diz, né? Que onde que Deus habita? Nos mais altos céus e não onde tem os irmãos reunidos, né? E onde que há poder da oração, gente? Quando um ou mais se reúne, ali há poder na oração. Então a comunhão é muito importante. Andarmos junto, tomar um café junto, brigar também junto, né? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Isso, com alegria, com glória, a gente juntar com nossos irmãos para chorar junto, para comemorar as nossas vitórias, né? Isso é muito importante na amizade, gente. Muito importante. E quem quiser fazer mais algum comentário, gente, daqui a pouco eu já vou finalizar. Um assunto bom, né, gente? Que bom poder falar de amizade. E que bom que nós não estamos sozinhos, né? Nós não estamos sozinhos. E eu queria, assim, que a gente guardasse isso no nosso coração. Que Jesus deu uma promessa. Que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Ou seja, até o fim das nossas vidas. Então, que a gente não se sinta só. E que a gente busque os amigos de Deus. Sabe? Que a gente não busque amizades que não vai acrescentar nada na nossa vida. Mas que a gente busque amigos de Deus. Que a gente busque amizade com Deus. Que quando a gente vai assim, aprofundar nessa amizade, Deus vai colocar os amigos verdadeiros no seu caminho. Sabe? Os amigos verdadeiros são os amigos de Deus. Né? Que a gente possa se aprofundar nessa amizade. Em conhecer mais a Deus, em buscar o Senhor, aonde Ele está. Onde Deus está. Né? E vocês querem falar mais alguma coisa, gente? A Sakai comentando ali: amo essa igreja porque sinto que somos verdadeiros amigos e irmãos em Cristo. Verdade, Saka, eu também, minha filha. Faz mais de 20 anos que eu sirvo nessa igreja, que eu estou nessa igreja, e eu nunca fiquei desamparada. Porque Deus sempre me deu os amigos mais chegados que irmãos. E eu glorifico o Senhor, que não me deixou sozinha aqui no Japão. E eu estou cumprindo aqui o meu propósito, porque Deus está comigo, Ele é meu amigo, e Ele me deu amigos aqui para me ajudar. Então, gente, para a gente cumprir nosso propósito nesse mundo, a gente precisa ser amigo de Deus. Porque faz parte do propósito. É tudo, né? Na verdade, tudo é Deus. Então faz parte do propósito. Nós não vamos estar sozinhos, sabe? Então faz parte ter essa amizade. E não é só, assim, como todos nós aqui, né, comentamos, a amizade, ela precisa ser regrada. Ela precisa ser todo dia cultivada, sabe? O amigo se cresce dia a dia, não é verdade? Quanto mais eu ando com meus amigos, mais eu vou conhecendo eles, mais eles vão me conhecendo. A gente aprende o que um gosta, o que não gosta. A gente aprende no olhar, não é verdade? A gente olha pro nosso amigo, pro nosso irmão, a gente já sabe, nossa, hoje meu irmão não tá bem. Hoje a minha amiga, minha irmã não está bem. É esse nível de amizade, não é verdade? Então, para mim ter esse nível de amizade, a gente precisa cultivar todos os dias, né? Todos os dias a gente tem que buscar essa amizade com o Senhor. É de manhã, quando a gente acorda, a gente fala: bom dia, meu amigo, vamos junto trabalhar? Nós, né, as mulheres, bom dia, meu amigo, vamos comigo hoje? Hoje eu tenho isso, aquilo, outro para fazer. Olha, é chegar no Senhor e falar isso. É chegar, olha, o Marcos colocou, isso mesmo, Marcos, Deus faz o solitário vive em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões. Salmos 68:6. Gente, quando eu estava buscando e me preparando para compartilhar com vocês essa aula, veio exatamente esse versículo na minha cabeça. Deus faz o solitário vive em família. E isso é para nós que estamos aqui no Japão, né? Que às vezes, quase 100% de nós deixamos nossa família no Brasil, né? Então, Deus, Ele nos trouxe aqui, e Ele, como nosso amigo, Ele não nos deixa solitário. Ninguém fica sozinho. Ninguém fica sozinho. Glória a Deus que nós temos nosso Senhor e que Ele nos dá amigos. Então, que a gente se aprofunde. Vou estar terminando aqui. Eu quero, assim, vamos crescer juntos. Vamos nos aprofundar em conhecer cada vez mais o Senhor. Quem é esse nosso amigo, o que Ele gosta.
a palavra, gente, dele. Vamos ler mais a palavra, entender o que, sabe, tudo que está falando para nós. Ali ele tem toda a direção, ele tem tudo que nós precisamos. Então que a gente se aprofunde e que a gente não vai se encontrar com esse amigo só uma vez por semana lá na igreja, um dia só, mas que todos os dias, que estar com o nosso amigo de manhã seja a primeira coisa do nosso dia, e quando a gente for dormir seja a última coisa antes de nós fecharmos os nossos olhos, é falar assim: Senhor, meu amigo querido, obrigada. Obrigado por mais um dia. Que a gente possa ter essa amizade, gente. E todo o tempo. Em todo o tempo. Amém? Então, gente, vamos estar encerrando aqui. Mas vamos estar aqui, ó. Pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão. Para a gente estar pensando aí juntos. Eu estou tão perto de Deus quanto eu escolho estar? Vamos estar pensando isso aí, gente. Eu estou tão perto de Deus quanto eu escolho estar? Porque ali no comecinho a gente viu que Deus escolheu e Ele quer ter amizade com a gente. Mas a gente está tão perto dele assim, né? A gente está tão perto, a gente está escolhendo Deus nas nossas dia a dia? Eu escolho Deus no meu dia a dia? Eu priorizo Deus no meu dia a dia? E o segundo, e o versículo para memorizar. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Tiago 4, versículo 8. Então, essa amizade eu tenho que me aproximar dele e ele vai se aproximar de mim. Amém? Assim que começa a amizade. Não é verdade? Aqui na Terra, como é que a gente começa a amizade aqui com nossos irmãos, né? A gente chegou: oi, tudo bem? Meu nome é tal, né? E você, quem você é? De onde você veio? Você veio do Brasil? Como é que tá o Brasil? Não é assim que a gente começa a amizade? Né? Então, vamos se aproximar do Senhor. E a pergunta para nós meditarmos: que escolhas práticas farei de hoje em diante para me aproximar mais de Deus, desse meu amigo? Né? O que eu vou escolher? O que eu vou fazer para ter escolher Deus, para ter tempo? Que nem alguém comentou aqui nos comentários que acha importante tempo, né? É verdade, tempo é tudo. Se eu não gasto tempo na presença de Deus, gente, como que vai ser a minha vida? Como que eu vou conhecê-lo? Se eu não gasto um pouquinho de tempo para ler uma palavra por dia, para fazer uma oração, como? Então, o tempo, né, é muito importante para a amizade. Quanto tempo eu passo com o Senhor? Nessa correria do nosso dia a dia, a gente faz tantas coisas, não é? Trabalho, é filho, é família, é tanta coisa. Mas quanto tempo eu tenho dedicado ao meu melhor amigo? Então, que nós possamos terminar isso pensando. Que escolhas eu vou fazer, práticas, lembre-se que obediência é praticar, é fazer, é agir. Que escolhas práticas eu farei a partir de hoje para me aproximar mais de Deus, do meu melhor amigo. Amém, irmãos? Então é isso que eu gostaria de ter compartilhado com vocês. Nós já estamos encerrando aqui. Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês e que nós possamos, né, alimentar cada dia mais essa amizade com o Senhor e crescermos juntos, como irmãos, né? A gente crescer junto para buscar esse Deus, para buscar essa amizade e levar e apresentar o nosso melhor amigo para todos os amigos que aparecerem na nossa vida. Porque é isso que é mais importante para o Senhor, gente. São as pessoas, são as almas. São as pessoas, são as almas. Pense nisso. Que aonde você for, que você não se envergonhe do seu amigo. Você não se envergonhe de falar o que ele fala, de passar o que tem que passar. E Deus vai te dar a oportunidade para isso. De apresentá-lo às pessoas ao seu redor. Amém, gente? Tenham todos uma ótima, boa noite. E que a gente possa descansar hoje pensando nisso, né? Meditando aqui, ó. Que escolhas que eu vou fazer a partir de hoje para me aproximar mais do meu melhor amigo. Amém? Gente, muito obrigada. Muito obrigada. Deus abençoe vocês. E tenham uma ótima noite de descanso.